E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Larry Vidica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Nós continuaremos a série das nossas aulas que fala sobre as regiões brasileiras, mas não agora de uma forma geral, mas de uma forma agora específica, abordando as particularidades de cada região do nosso país. Na aula de hoje, nós daremos ênfase na região norte. A região norte, que como já foi dito em uma outra aula, em um outro vídeo aqui do nosso canal, né? Ela é composta pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima e do Tocantins. Esses são os estados que compõem a região norte. Na América do Sul, a região norte faz fronteira com os seguintes países: com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com a Bolívia. Esses são os países da América do Sul que a nossa região norte faz fronteira. Algumas características importantes dessa região, né, bastante rica do nosso país, valem ser lembradas, né? A principal delas é que na região norte, né, é onde fica a maior floresta tropical do mundo, que é a Grande Floresta Amazônica. A Grande Floresta Amazônica, que é banhada por inúmeros rios, né, rios importantes, né, o Rio Negro, né, Rio Solimões, né, que na junção desses rios formam o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão territorial e em volume de água. Possui inúmeros parques, né, de preservação da vida vegetal e animal. Isso tem que ser lembrado. Um grande exemplo desses parques é o Parque Nacional de Anavilhanas, né, um parque muito importante da região amazônica. Na nossa região amazônica, né, nós temos moradias, tipos de moradias variadas. Desde enormes cidades, de grandiosas cidades, né, verdadeiras metrópoles, como é o caso da cidade de Manaus, né, no estado do Amazonas, que é banhada e que fica às margens do Rio Negro, até moradias, né, construídas por populações ribeirinhas às margens, né, dos rios. Como, por exemplo, né, a população ribeirinha que construiu suas casas à margem do rio Acará, né, no município de Acará, no estado do Pará. Então nós temos moradias variadas, diversas, onde o ser humano procurou se adaptar às condições geográficas e climáticas da nossa região norte. Muito importante que a gente fale sobre isso. A vegetação da região norte. Então a nossa região norte ela possui uma vegetação que se adaptou à oferta de água e às características de solo da região. Os três principais tipos de vegetação da região norte são a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. São os três principais tipos de vegetação, né, da região norte. Vamos falar das matas de terra firme primeiro. Maior parte da vegetação, né, da floresta amazônica situa-se em terrenos mais elevados, onde não ocorrem inundações, com árvores muito altas, como é o caso das castanheiras,
por exemplo. Bom, a mata de várzea fica na área que são alagadas pelas cheias. Árvores muito altas, também um grande exemplo, né, da mata de várzea, são as seringueiras, né, que se adaptaram, né, ficam tanto nas matas de terra firme quanto nas matas de várzea. E situa-se entre as matas de terra firme e as matas de igapó. Então, as matas de várzea são um meio termo, né, entre as matas de terra firme, mais elevadas, e as matas de igapó, né, mais baixas, né. As matas de várzea são inundadas em um determinado período do ano, né, no período das cheias dos grandes rios. As matas de várzea ficam normalmente alagadas na época das cheias, né, dos grandes rios. A mata de igapó, agora, é o tipo de mata que fica mais próximo aos rios, na parte mais baixa, em terrenos baixos e sempre alagados. Espécies mais comuns da vegetação das matas de igapó: a Vitória régia, né, típica da região norte, e os cipós, que também são muito comuns nas chamadas matas de igapó, né? A castanheira, a gente falou da castanheira, né, nas matas de várzea, nas matas de terra firme, né? Falei da castanheira como uma árvore muito alta, né? A castanheira é considerada uma das árvores mais altas da floresta, uma das maiores árvores da floresta amazônica, né? Vale lembrar isso, né? Isso é muito, muito importante. Existem castanheiras, né, que são tão antigas, tão altas, com troncos tão grossos, né, que gastam um número muito grande de homens, né, de mãos dadas, para que possam abraçar o tronco dessas árvores. Algumas gastam até mais de 10 pessoas, para que vocês entendam o quanto seu tronco é grosso, né? A castanheira traz muita riqueza para a região, né? Pelas castanhas, a castanha do Pará, por exemplo, né? É uma castanha que é exportada para fora do Brasil, bastante valorizada aqui dentro do nosso país, em outras regiões, e fora do nosso país também, né? A Vitória régia, que é típica daquela região, também é muito valorizada na vegetação dessa região, pela sua florada, né? Por ficar acima dos rios, né? Uma planta bastante imponente, bastante bonita, né? Que é típica dessa região, né? Com uma flor que brota, né, do fundo da água e sobe para a superfície, né? Muito bonita, muito perfumada, né? Bastante mitológica para aquela região, essa planta, a Vitória régia. Bom, a hidrografia da região norte é uma hidrografia bastante variada, né? Uma região que possui muita água, né? É uma região bastante alagada, né? Uma região banhada pelo maior rio do mundo, tanto em extensão territorial quanto em volume de água, que é o nosso rio Amazonas, né? Que é no encontro do Rio Negro com o rio Solimões, né? Que aí ele passa a se chamar Rio Amazonas. Mas nós temos inúmeros rios importantes, além do rio Amazonas, né? Tem o Rio Negro, né? Tem o Rio Madeira, tem o Rio Tapajós, Japurá, né? Nós temos o Rio Juruá, né? Vários e vários rios muito importantes, né, dessa região, tá? Isso vale ser lembrado. A maior hidrografia do mundo, a maior rede hidrográfica do mundo é na região amazônica, né? Com um volume bastante alto de água, né, nessa região. A nascente do rio Amazonas, ela não fica aqui no Brasil, né? A nascente do rio Amazonas,
ela fica na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Por muito tempo, acreditou-se que a nascente do rio Amazonas fosse numa determinada região. Mas foi descoberta, né, há pouco mais de 10 anos, uma nova nascente para o rio Amazonas. E aí, quando essa nova nascente, que também fica na Cordilheira dos Andes, no Peru, foi descoberta, o rio Amazonas assumiu o posto de maior rio do mundo em extensão territorial e em volume de água. Antes, ele era só o maior rio do mundo em volume de água. Mas após a descoberta dessa nova nascente, ele assumiu o posto de maior rio do mundo em volume de água e também em extensão territorial, tomando o posto que antes pertencia ao rio Nilo, lá no Egito, né, no norte da África. Né? Então aqui, né, nosso rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água e em extensão territorial. Ó, galera, e ele é grande. E ele tem muita, muita água, né? A extensão dele, para que vocês tenham uma ideia, é de 7.000 quilômetros quadrados, né? Então, um rio muito, muito grande, né? Bom, o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, né? A partir desse ponto, passa a ser chamado de Rio Amazonas. Antes, Rio Negro, Rio Solimões. Quando eles se encontram, né, é que ele passa a ser denominado como Rio Amazonas. No ponto de encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, as águas são de cores diferentes, né, e a cor dessas águas demora muito para se misturar. Né? Então é algo que atrai muitos turistas, muita gente, algo muito bacana de se ver, é muito bonito de se ver o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. E a partir desse momento ele deixa de ser Rio Negro, deixa de ser Rio Solimões e passa a se chamar Rio Amazonas, ok? Bom, as gaiolas, as embarcações, né? Nós sabemos que a rede pluvial é o principal fator de locomoção na região, pela quantidade de floresta e pela quantidade de rios. Né? Então é pelos rios, né, por barcos, por embarcações que as pessoas se locomovem nessa região. Né? Então são os principais meios de transporte da população do Amazonas. Né? As gaiolas, essas embarcações, correspondem à principal rede de transporte da região do Amazonas. Né? E nós temos uma diversidade vegetal e animal muito vasta nessa região. Vou citar como exemplo o peixe-boi do Amazonas, né? Da região amazônica. O peixe-boi, ele chega a medir 2,8 metros. 2,8 metros. Dá para imaginar o que é isso? Um peixe desse tamanho, galera? Ele é considerado o maior peixe de água doce do mundo. De água doce, não de água salgada, como é o mar. Né? De água doce, o peixe-boi é considerado o maior peixe do mundo, com 2,8 metros. Né? Um peixe muito, muito grande. Né? Nós temos outro peixe grande que também é nativo dos rios dessa região, que é o pirarucu. É o segundo maior peixe de água doce do mundo. Né? E é ameaçado pela pesca predatória. Então, na região amazônica, nós temos o maior peixe de água doce do mundo, que é o peixe-boi, e o segundo maior peixe de água doce do mundo, que é o pirarucu. O pirarucu, galera, tá bem, e o peixe-boi também. Eles estão bem ameaçados de extinção, né? E o principal motivo é a pesca predatória, né? Isso acaba com a vida animal do nosso planeta. Né? Nós temos naquela região a pororoca, que é um fenômeno belíssimo e perigoso, né? Vale lembrar. O que é a pororoca? É o encontro das águas dos rios com o mar. Né? Quando isso acontece, né, no período da lua cheia, né, quando a pororoca ocorre,
formam-se ondas gigantescas que sobem o rio, né, e varrem toda a margem. Tem loucos por aí que até surfam, né, na Pororoca, nessas ondas destruidoras, né, e gigantescas que se formam do encontro das águas do rio com o mar, né, com a água salgada. Continuando a falar sobre a fauna dessa região, lá nós temos arara azul, nós temos a onça pintada, a onça preta, né? Para muitos também chamada de pantera, que você vê as pintas dela somente no sol, né? Mas ela é negra, muito bonita, né? Nós temos macacos, como é o caso do cacajão, é uma espécie, né, da cara vermelha, inchada, grande, uma grande espécie de macacos, de primatas daquela região. Nós temos répteis, né, com pequenos sapos coloridos da Amazônia. E ó, vale lembrar que quanto mais colorido é o sapinho, são pequenos, né, de cores belas, e quanto mais colorido ele é, mais venenoso ele é. Aquele colorido é uma resina que ele tem no corpo como proteção e que é um veneno, que pode inclusive matar, tá? E nós temos os povos indígenas da floresta amazônica. Vale lembrar que existem reservas indígenas na floresta, né, que são de preservação e de uso exclusivo dos indígenas, né, mas essa região sofre muito com as queimadas, né, a gente vê todos os anos, né, e esse ano foi de intensas queimadas na região, né, e queimadas que são inclusive criminosas, né, para pastagem, né, para derrubada da mata, né, para grilagem, para a mineração, e essas queimadas elas invadem as reservas indígenas, né? Então nós temos inúmeros povos indígenas nessa região, inclusive na região amazônica tem grupos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco, né, com o homem da cidade, nunca tiveram contato, vivem isolados na floresta ainda hoje. E são muitos grupos ainda dessa forma, ok? A região, nós temos os seringueiros, que extraem o látex, né, da seringueira, né, uma região bastante rica na seringueira, com uma quantidade bastante grande de seringueiras, né, e aí essa é uma extração importante para a sobrevivência, né, do homem da região amazônica. Tá? Os castanheiros, que vivem da extração da castanha do Brasil ou também castanha do Pará. Lembra daquelas árvores imensas que nós já citamos aqui nesse vídeo, né, a castanheira? Né? Existem muitas pessoas que vivem, né, da extração dessa castanha. São chamados castanheiros. Né? Nós temos na região também a extração do açaí. Né? A região amazônica exporta açaí para todos os cantos do mundo. É sucesso em todas as partes do mundo, né? O solo da região amazônica, importante a gente falar sobre ele, né? Os solos amazônicos, eles são pobres em nutrientes. Sim, mas como que tem aquela floresta toda, né? Os nutrientes que alimentam as plantas, as árvores da floresta, vêm da matéria orgânica que a própria floresta produz, com as folhas, com os galhos, com os troncos que caem, que secam, né, que se decompõem. Eles dão nutrientes para a própria floresta. Nós podemos dizer que a floresta amazônica, ela se alimenta dela própria, porque o solo da região é arenoso, o solo da região é um solo pobre em nutrientes. Então, uma vez desmatado, para que a gente possa plantar novamente nessa região, vai demorar, porque o solo de lá não é um solo, né, adequado e propício para isso, ok? Vale lembrar. Quando ocorre o desmatamento, o solo da floresta deixa de receber esses nutrientes, né, e empobrecem rapidamente, o que dificulta a replantagem, né, de árvores e da vegetação, né, na região. Isso é muito importante, né? Os madeireiros, muitos de forma ilegal, eles transportam, né, as toras das madeiras
pelo próprio rio, né? Muito comum isso na região. Outra questão muito triste nessa região são as queimadas da floresta, que destroem tanto a fauna quanto a flora bastante rica da região amazônica, né? As queimadas são um grande problema dessa região, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo, né? Inscrevam-se aí no nosso canal, ativem o sininho de notificação, isso é muito importante. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Fui! Até a próxima!